Fala galera, matemática do EVA na janela. Hoje a gente vai estar aprendendo a equação do segundo grau. O pessoal aí de nono e primeiro ano tem pedido. Vem comigo que no caminho eu explico. Uma equação do segundo grau é definida assim porque o maior expoente de x é o 2. Beleza? Então nesse caso, quando eu for ensinar agora para vocês o coeficiente, que é o a, o b e o c, o a não pode ser zero. Porque 0 vezes x quadrado dá zero. Aí ela não seria uma equação do segundo grau, seria uma equação do primeiro grau. Então, quem são os coeficientes? É o a. O a é o número que multiplica o x quadrado. Beleza? O b é o número que multiplica o x, e o c não tem incógnita, a gente chama ele de termo independente, que é um carinha que anda sozinho sem incógnita. Então o que a gente vai fazer aqui nesse primeiro exercício? Vamos classificar os coeficientes. Sem saber os coeficientes é muito difícil você resolver a equação do segundo grau, porque qualquer maneira que você vai resolver, você precisa saber quem é o a, quem é o b e quem é o c. Então vamos treinar. Quem é o a aqui, galera? Ou seja, ele está te perguntando quem é o a, ele está perguntando que número multiplica o x quadrado. Embora não apareça nenhum número ali, se eu te perguntasse quantos x quadrados tem ali, o que você ia me falar? 1. Então isso significa que o a vale 1, que é o número 1. É como se tivesse 1 aqui, ó. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Quantos x tem aqui? 1. Não tem número, mas só que ele está negativo. Então quem é o b? O b é menos 1. E obviamente quem sobrou o termo independente é o c, que vale 2. Então o primeiro passo para você conhecer a equação do segundo grau é você conhecer os coeficientes a, b, c. Só que ele não precisa estar nessa ordem. Primeiro é o a, segundo é o b, terceiro é o c. Pode estar variada. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui na letra b. Quem é o menos 3? Ele tem alguma incógnita? Não. Então, vou separar aqui a, b, c. Quem é o a? É quem multiplica o x quadrado. Então, quem é o número que está multiplicando o x quadrado? 2. Ou seja, não é o menos 3, não é porque ele está aparecendo primeiro. Ele é o termo independente. Quem é o b? De novo, ó. O x, quem multiplica o x? Não aparece ninguém. Está negativo, é menos 1. E o c é esse carinha aqui que está sozinho. Então, separei os coeficientes, é o primeiro passo. O segundo passo é você identificar se ela é completa ou incompleta. Como que a gente faz isso? A completa tem todos os termos, ou seja, e o b e o c não podem ser zero, que é o que aconteceu aqui, ó. Menos 1 e 2, completa. Menos 1 e menos 3, completa. Agora, quando ela é incompleta? Quando o b ou o c forem zero. Lembrando que o a nunca pode ser zero, porque ela seria do primeiro grau. Então o que acontece? Vamos separar os coeficientes aqui comigo. Quem é o a, quem é o b, quem é o c. O a, galera, é quem multiplica o x quadrado. Que número está aqui? Não aparece, mas eu tenho 1 x quadrado, então o a vale 1. Agora, quem é o b? O b é o número que multiplica o x. Tem x aqui? Por que não tem x? Porque 0 vezes x dá 0. Sumiu o x, ou seja, o b vale 0. E ela é incompleta. Porque se o b ou o c for 0, ela é incompleta. E quem sobrou? O c é o termo independente. O termo independente não tem incógnita. Ou seja, quem é o número que está ali sozinho? Menos 1. Então, ó, o b é 0, ela é incompleta. Próximo. Vamos separar o a, o b e o c. Quem é o a? É o cara que multiplica o x quadrado. Que número está multiplicando o x quadrado aqui? 3. Quem é o b? O cara que multiplica o x. Quem está multiplicando o x? Menos 5. Quem é o c? Tem algum termo independente? Ah, só tem o 0 aqui. Pode ser também.
Zero, porque tem que lembrar que a equação do segundo grau é sempre igualada a zero, não pode ter outro número aqui. Tem que passar para lá para ele ser o C. Então é a mesma coisa, o C está aqui, não está ali, é zero, não tem C. É zero, ou seja, o que aconteceu? Ela é incompleta. Beleza? Agora, sabendo separar os coeficientes, sabendo quando ela é completa e incompleta, você agora vai aprender a resolver ela de duas formas. Vamos lá? Vamos lá, galera. Vamos fazer a resolução de uma equação do segundo grau incompleta. Vamos começar pela incompleta. Então, o que acontece? O que é a resolução? É você achar as raízes. As raízes são os números que fazem com que essa equação dê igual a zero, que dê zero, ou seja, que faça que isso seja verdade. Então as raízes a gente chama de x1 e x2. E por que são duas? Porque uma equação do segundo grau pode ser que dois caras façam que isso aqui seja verdade. Então vamos resolver. A primeira resolução da incompleta é quando b é igual a zero. Repare, quem é o A? Quem multiplica o x quadrado, x. Quem é o B? Não é o cara que multiplica o x? Não tem x. Então essa resolução é mais simples, porque o que eu vou fazer? Eu vou passar o C, que é o 12, que está negativo, para o outro lado positivo. Depois vou passar o 3, que está multiplicando, para o outro lado dividindo. E vou passar o quadrado para o outro lado raiz. 12 dividido por 3 dá 4. A resposta é a raiz de 4. Normalmente, todo mundo falaria 2. Tá certo? Mas lembra que é uma equação do segundo grau, precisa de duas respostas. Ou seja, 2 ao quadrado dá 4, que é a raiz de 4. Só que menos 2 ao quadrado também dá 4. Ou seja, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Então o placar final aqui é mais ou menos 2. Então eu tenho x1, que é igual a menos 2, e x2, que é igual a 2. Então eu tenho duas respostas, beleza? Então quando b é zero, é só você isolar o x, resolver normalmente. Agora vamos para esse caso aqui que o b também é zero. Vamos resolver igual x quadrado igual a menos 9. Está positivo, vai para o outro lado negativo. X é igual a raiz de menos 9. Agora eu estou com um problema, porque menos 9 não tem raiz. Não existe raiz quadrada de número negativo. Ou seja, não tem solução. Então aqui não existe raiz, ninguém resolve essa equação. Não existe raiz. E o conjunto verdade é vazio. Ou seja, essa igualdade não tem solução. Beleza? É vazia. Nenhum número dos reais que você coloque aqui, somado com 9, vai dar zero. Até porque quando o número é elevado ao quadrado, só sai positivo. E como que um positivo mais um positivo vai dar zero? Não tem essa possibilidade. Ou seja, não existe resposta, não existe raiz, conjunto verdade é vazio. O outro caso é o C igual a zero. Quando o C é zero, aqui é o A, que multiplica o x quadrado. O menos 6 é o B, não tem C, é zero. Então, quando o C é zero, uma das soluções, você pode fazer o seguinte, é uma fatoração que a gente coloca o termo comum em evidência. Então, quem é o termo comum? Eu vou pôr 2x em evidência. Opa, 3x, desculpa. Na verdade, eu vou pôr só o x para ficar mais fácil para você. Vou pôr só o x, ó. Pôr o x em evidência. Então, fica assim. Esse dividido pelo evidência fica 3x. Esse dividido pelo evidência, que é o x, fica menos 6 igual a zero. Como resolve isso? Nós estamos numa multiplicação onde a conta é zero. Quando isso acontece, um dos dois números, ou os dois, tem que ser zero. Por exemplo, se aqui for 1 milhão, 1 milhão vezes zero dá zero. Se aqui for 1 milhão vezes zero dá zero. Ou seja, numa multiplicação para dar zero, ou o primeiro cara é zero, ou o segundo cara
é zero. Um dos dois é zero. Então aqui já tem uma resposta, beleza? E aqui a outra resposta. Resolve. Ó, 3x igual a 6, x igual a 6 sobre 3, x igual a 2. O que significa isso? x1 e x2. Duas respostas. Então quem é meu conjunto verdade? 0 e 2. Ou seja, o número 0 e o número 2, se eu substituir aqui, vai dar 0. Depois você pode fazer a prova real. Joga o 0 aqui, faz a conta, dá 0. Joga o 2 aqui, faz a conta, dá 0. Beleza? Vamos para a resolução agora da completa. Vamos lá para a fórmula de Bhaskara, que é a resolução da equação completa. Deixar bem claro que a incompleta também pode ser resolvida pela fórmula de Bhaskara. Então, tanto faz. A Bhaskara resolve qualquer uma delas, tá? Mas eu ensinei dos dois métodos que às vezes tem casos que são mais rápidos de fazer por um ou pelo outro. Então, aqui você segue o procedimento normal. Mas repara na fórmula de Bhaskara que é muito importante você saber os coeficientes, porque ela é assim, ó. Delta, antigamente chamávamos de discriminante, delta é igual a b quadrado menos 4ac, ou seja, é o coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c, tá? E depois para achar as duas raízes, menos b mais ou menos raiz de delta que você achou em cima, dividido por 2a, que é o coeficiente a. Então, qual é o primeiro passo para você fazer a fórmula de Bhaskara? Separa o A, o B e o C. Você tem que falar para mim quem são os coeficientes. Então, vamos lá, lembra no comecinho da aula? O A multiplica o x quadrado. Quem é o número que multiplica o x quadrado? Não dá para ver, mas quantos x quadrados tem ali? Somente 1. Então, aqui é 1x quadrado. O A é 1. Lembrando que A, B, C só números. Está lá no comecinho da aula. Número, não é para pôr o X junto. E agora, quem é o B? O B multiplica o X, fica menos 4. E quem é o C? É o termo independente, que é o 3. Então vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a B quadrado. Vai ter a musiquinha aí no canal para você decorar essa fórmula. B ao quadrado menos 4ac. Lembrando que 4ac é vezes, né? Estão sempre juntos. Isso aqui é um bloco. Ele anda junto. Beleza? Então fica delta igual. Me fala quem é o B. Menos 4? Fica menos 4. Põe o parênteses para não se atrapalhar, porque está negativo. Apareceu o coeficiente negativo, joga o parênteses. Menos 4 vezes quem é o A? 1 vezes quem é o C? 3. Então isso aqui é um bloco, anda sempre junto. Então quem é o delta? Delta é igual. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Menos com menos dá mais 16. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então o delta é igual a 4. Fizemos a primeira etapa da fórmula. Vamos para a segunda etapa da fórmula. Como é que fica? X igual menos, beleza? Esse menos é da fórmula. Menos da fórmula, quem é o B? O B não é menos 4? Então põe entre parênteses, que vai ficar menos 4. Mais ou menos raiz de delta, quem é o delta? Acabei de achar aqui em cima o delta vale 4. Dividido por 2 vezes o A, que é 1. Vamos melhorar isso. Lembrando, galera, que esse mais ou menos, ele vem da própria raiz, porque a raiz de 4 é mais ou menos 2, então ele vem do próprio resultado da raiz. Então como é que fica aqui? X igual menos 4, menos com menos dá mais 4. Mais ou menos raiz de 4, que é 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Pronto, e por que eu tenho duas respostas? Porque é a equação do segundo grau, vou achar o x1 e o x2. Mas como eu faço isso? Uma hora eu uso mais 2, outra hora eu uso menos 2. Então fica assim, ó. X igual, x1 esse, vai. x1 eu vou somar 4 mais 2 dividido por 2. Ó. Eu somei o 2. Então fica 6 dividido por 2 é igual a 3. Esse é o x1.
E o x2? Agora eu vou subtrair. Primeiro eu somei, agora eu vou subtrair. Fica 4 menos 2 dividido por 2. 4 menos 2 dá 2 dividido por 2 é igual a 1. Ou seja, quem são as raízes dessa equação? Quem são os caras que eu jogo no lugar do x para esse resultado dar zero? 2 carinhas, porque a equação do segundo grau posso ter até 2 respostas. Então como é que fica isso aqui? Conjunto verdade é o 1 e o 3. O menor sempre vem na frente, tá, gente? Não precisa pôr x1 na frente, é o menor. É a ordem crescente ali. Vamos nesse aqui. Delta igual. Vamos lá. B quadrado. Quem é o B aqui, queridos? 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? 1. Vezes o C. Quem é o C? 7. Então, separa os coeficientes e substitui. Delta igual 9 menos 28. O delta deu menos 19. O que significa isso? O delta na segunda fórmula não vem dentro da raiz? Ou seja, pode ser negativo, raiz de menos 19? Não existe. Por quê? Porque não existe raiz. Ou seja, não existe x1 e x2. Beleza? Não vai ter resposta. Então, toda vez que o delta der negativo, não tem resposta. Então, quem é o conjunto verdade? Vazio. Beleza? Vamos lá para uma próxima aula. Agora eu vou gravar alguns exercícios para a gente treinar. Um abraço.